Olá, eu sou o Khaled Salama e esse é o Ideia Pod. Neste episódio recebo o Piero Garcia, consultor, instrutor, mentor e palestrante. Tudo bom, Piero? Tudo bom? Boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Estou bastante feliz por esse momento. De coração te agradeço. Nossa, uma honra muito grande conversar com um amigo e eu tenho certeza que a gente vai trazer conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes aí, né? Piero, assim, quando a gente estava discutindo a pauta do programa, eu fiz questão de começar com cultura organizacional. Esse é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, né? Eu sempre me debruço sobre ele e tal, né? Qual que é o impacto, na tua visão, da cultura organizacional nos processos? A cultura, estrategicamente, ela é a espinha dorsal do fluxo, né, da organização como um todo. Por ser um conjunto de comportamentos executado pelas pessoas, naturalmente isso tem impacto direto dentro dos processos, né? E a partir do momento que essa cultura, alinhado com a estratégia, reflete e seja executada pelos processos, a gente tem um máximo de eficiência. E ao contrário também é verdadeiro. A partir do momento em que a estratégia, a cultura não está alinhada com a estratégia, né, as pessoas não sabem exatamente o que fazer, como fazer e o que entregar ao final dessa atividade, né? E principalmente quem sai prejudicado com isso é o cliente, né? Que é o consumidor final desse produto ou desse serviço. Então, a partir do momento em que a cultura, né, ela não está alinhada com a estratégia, ela é devorada. A estratégia, ela passa a ser nada em relação à cultura, justamente porque é envolvimento, é desenvolvido, executado por pessoas. E tu pode me dar exemplos, assim, de situações em que tu viu que havia uma distorção entre a cultura organizacional e o que a gente estava esperando como estratégia? Claro, sem citar nomes, mas só para a gente entender, assim, de forma mais macro, eh, como que isso não se comunicou e quais foram as consequências? É o meu dia a dia, né, todo dia é uma empresa diferente, são realidades diferentes, e uma empresa que me chamou muita atenção é que a cultura deles lá não era de conversar. Eles não conversavam, não tinha reunião de alinhamento, não tinha um planejamento estratégico existia, mas não era acompanhado, então o resultado não chegava. E isso, tradicionalmente, diariamente, isso prejudicava tanto no resultado da empresa como um todo e também no desempenho na performance das pessoas. As pessoas não ficavam engajadas porque, de fato, elas não sabiam o que estava acontecendo. E culturalmente, era normal não ter reuniões. Era normal as pessoas não conversarem. Quando eu precisava fazer algo, repassar algo para você, eu discutir algo com você, eu mandava e-mail, mandava WhatsApp, eu mandava um recado. Então isso ficou muito marcado porque o resultado acaba não aparecendo em função dessa postura, desse comportamento da empresa em que eles não tinham esse hábito de fazer reuniões, de fazer conversas, de discutir assuntos relevantes para o processo ou para a empresa. Isso é bem interessante que tu tá falando, porque na minha visão, o gestor, por exemplo, ele tem que estar aberto a receber feedbacks. E para isso, ele também precisa criar um momento propício para o recebimento dos feedbacks. E esse momento propício, ele pode vir de reuniões periódicas alinhadas para esse objetivo, vamos dizer assim, né? Porque se um gestor ele não agenda essas reuniões de forma periódica, pelo menos, né? O que, que vai acabar acontecendo? O colaborador ele vai ficar receoso de ir lá e solicitar isso do seu líder, vamos dizer assim, ou sem ter o momento propício para isso, chegar lá e dar um feedback de repente, né? Ahn, tu tem a visão assim de que os líderes precisam criar esse ambiente propício para que os alinhamentos circulem da melhor forma? Vejo eu que a maioria dos problemas ocasionados nas empresas, eles são causados pela liderança, né? Por que motivo? E muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas me olham atravessados, porque a liderança também contempla a direção, contempla os donos, né? Até porque falta orientação, falta direcionamento, falta estratégia, falta padronização de processos, falta definição de cultura organizacional, né? E tudo que a gente faz, né, Khaled, ele é processo. Processo é uma sequência lógica de atividades que geram um resultado.
Então, admissão é um processo, onboarding é um processo, feedback é um processo, né? Eu participei uma vez de uma rescisão, né, do processo de desligamento de um profissional, em que, por vários motivos lá e tal, a pessoa acabou sendo desligada. E em um determinado momento, a empresa achou que ia, né, dar um feedback para o colaborador. Disse, olha, os motivos são esses, esses e esses, pela falta de entrega desses pontos. Tá, mas espera aí, esses dois últimos pontos eu não estava sabendo que era eu para eu entregar. Então, o, o repasse de informação, a orientação, ela também causa o travamento dos processos. E se a empresa já não consegue direcionar, já não consegue orientar o que o colaborador de fato precisa fazer, né, o feedback, muito menos. E o fato de não ter reuniões, né, diárias ou do dia a Periódicas que dia, seja. periódicas, né, até mesmo, né, uma reunião de começo de semana para programar a semana, para acompanhar a produção, para definir pauta de trabalho, né, para fazer um acompanhamento do que aconteceu, né, na semana anterior, isso faz parte do dia a dia. Né? Muitas vezes eu oriento as empresas, né, olha, vamos fazer reunião de análise crítica, reunião de indicadores, reunião de não conformidade, reclamação de cliente. Ah, Piero, mas isso é perder tempo. Sim, muito pelo contrário. Né? O que a gente consegue evitar aqui, discutindo, tratando, chegando na causa desses problemas, eles são incalculáveis. Porque a gente não tem como prever o que vai acontecer de reclamação, de retrabalho, de refugo, né, de perdas de contrato, e as empresas acabam sendo relutantes porque é o tal do custo invisível, né? A qualidade, muitas vezes a gente não consegue eh, mensurar isso, né? É o custo invisível da qualidade. Infelizmente, Khaled, infelizmente mesmo, assim, ó, eu venho da área da qualidade, né? Já há algum tempo, desde 2002 eu venho atuando nessa área, e as empresas olham para o setor da qualidade ou para o escritório de processos como um custo ou uma exigência do mercado. Elas não olham para essas áreas como um setor estratégico que pode gerar benefícios, que pode gerar resultado, que pode gerar lucro para suas organizações. É uma pena. É uma pena. E a gente espera que com esse tipo de diálogo a gente consiga incentivar mais empresários a olhar para isso, né, Piero? Então, avançando, Piero, o que que eu quero ouvir de ti, assim? Qual é a tua visão hoje sobre transformação digital, automação? Em que pé que as empresas estão nesse sentido e quais são as tuas observações nesses aspectos? Transformação nada mais é do que a informatização de alguma atividade, né? Algo que a gente fazia de forma manual ou um preenchimento, né, de forma manuscrita, hoje a transformação digital nada mais é do que jogar isso para uma tecnologia. Então não é apenas implantar uma tecnologia, a gente precisa olhar o processo, né, para ver que tipo de tecnologia é compatível com aquela atividade. Né? Diversas oportunidades, as empresas que eu vivenciei, as empresas contrataram tecnologias, e aí as mais diversas, né, de ERP, né, de CRM, sabe, de outras tecnologias, olhando a funcionalidade dessas ferramentas, mas não olhando para o próprio processo, não olhando para aquilo que ela precisa. E aí, no momento da implantação, ela percebe que aquela transformação digital ela não vai ser viável porque ela não tem braços, não tem pessoas, não tem processos estruturados para poder utilizar aquele recurso tecnológico a seu favor. E isso impacta muitas vezes, né, em orçamento da empresa, né? É difícil tu retornar para o software anterior ou dar Depois que já começou? não tem como Nossa, voltar, é difícil horrível. voltar. Uhum. Mexe com banco de dados, informações, a gente tem LGPD aí, né, que está vigente, então tem uma série de complicações nesse retorno de uma tecnologia. Né? Então, a transformação digital nada mais é do que o pedido que era tirado antes no papel, hoje tu tens um aplicativo, né, onde tu na frente do cliente consegue importar, né, digitar o pedido do cliente e ele automaticamente já recebe a nota fiscal em questão de segundos, né? Mas o estudo prévio para essa implantação, ele é fundamental, né? Eu vejo que ele é indispensável.
E eu converso com muitos CEOs de empresas de software, né? E eu insisto na tecla. Gente, a partir do momento que vocês entenderem que é necessário mapear o processo, entender o processo do cliente, vai ficar muito mais fácil fazer todo o processo de implantação. E diversos colegas que trabalham com implantação, eles relatam as dores, né, por parte dos usuários, da falta de processos mapeados. Ou seja, é uma clara evidência do que aquilo que acontece no dia a dia da empresa é uma situação e aquilo que acontece ou deveria acontecer para que aquele software, aquela tecnologia seja implantada é outra, totalmente diferente. E aí você olha, né? Cara, eu preciso de uma picareta e eu tenho aqui um ancinho. É, e tu não vai mudar todo o processo da tua empresa para se adaptar a um sistema, né? Em alguns casos é É, necessário. no fim acaba sendo necessário, porque daí agora não tem mais como voltar, né? Não tem mais como voltar. Então, Uhum. hoje tem muita tecnologia no mercado que facilita bastante todo esse processo de transformação digital, né? Que é uma coisa, é transformar uma atividade manual digitalizada, né? Usando uma tecnologia, né? Outra coisa é a automação de processo, né? Que é o quê? Que é aquela atividade, ela seja executada com base em um determinado gatilho, em uma determinada regra de negócio, né? Por exemplo, a partir do momento que o teu estoque mínimo chega no estoque mínimo, automaticamente o sistema ou a tecnologia faz uma leitura, do estoque disponível, do consumo dos últimos 3, 6, X meses, faz uma projeção já configurada para consumo futuro e emite uma ordem de compra. Isso é automação. Tá? Ou seja, é um processo feito de forma automática, com base numa regra de negócio pré-definida, pré-configurada, né, que vai gerar um resultado. E aí, às vezes, eu escuto, Khaled, constantemente, Piero, mas aí eu vou fazer o quê? Vou reduzir mão de obra? Vou ter que demitir as pessoas? Não necessariamente. Às vezes, tu implanta uma automação, cria uma automação dentro de um processo que tira atividades que não agregam valor para o colaborador, Coloca o cara no estratégico. né? Mas, às vezes, precisa fazer todo um estudo, fazer todo um levantamento para mostrar isso para a empresa. E muitas vezes aquela pessoa ela não consegue se desenvolver, ela não consegue avançar profissionalmente, porque ela está presa no operacional. Ela está presa ali em fazer contagem de estoque manual. Hoje tem tecnologia por radiofrequência que faz leitura de estoque, faz levantamento e inventário de estoque. Então, quanto tempo a empresa perde, quanto dinheiro fica na mesa por parar a operação, trazer as pessoas, né, para poder fazer um inventário de estoque. É, fora o fato de que há uma escassez de grandes talentos, né? Então, se tu tem um grande talento numa empresa que acaba deixando de fazer uma atividade que é muito manual, as boas empresas, elas vão pegar aquele talento e vão direcionar eles para atividades mais estratégicas, né? Com certeza. E uma coisa que a gente não pode esquecer também, Khaled, é a tal da inteligência artificial, né? Se Eu comunica muito com esse Muito, conceito, né? muito, muito. Eu tenho usado para fazer algumas atividades, algumas análises, né, apresentações, algo que eu levava aí 3, 4 horas para fazer, né? Hoje a gente tem tecnologia aí que tu coloca lá, né, o pessoal chama de prompt, De né? prompt. Põe Uhum. lá a descrição e ele executa muito melhor do que a gente. Eu não tenho criatividade para fazer apresentações, assim, esteticamente, né? Uhum. Eu gero conteúdo, ponho lá dentro e algumas coisas eles apresentam e a gente vai fazendo os ajustes. Então a gente ganha muito tempo. Mas isso não faz com que o Piero não seja o maestro do que tá rolando ali, né? Exatamente, né? A questão da inteligência artificial é que o humano vai conduzir essa tecnologia. E a gente já tem visto no mercado, né, principalmente na área de atendimento, a inteligência artificial sendo muito efetiva e dando muito retorno para os colaboradores ou para os clientes. Isso gera valor para o negócio, gera valor para a empresa, para a marca. Então fica muito mais fácil, né, o mercado entender que eu vou consumir determinado produto porque o atendimento, por mais que seja através de uma inteligência artificial, ele é muito mais rápido, muito mais assertivo, né? Tem uma rede de hospitais aqui na cidade
em que eles reduziram drasticamente a quantidade de atendentes, né, no suporte, na área de atendimento ao cliente, porque a maior incidência que eles tinham era de solicitação de boleto, segunda via de boleto. Através de tecnologia, através de inteligência artificial, hoje, se você pegar o WhatsApp Da empresa. da empresa, né, você coloca lá, né, atendimento, segunda via de boleto, você vai botar o seu CPF ou o CPF do titular do contrato, ele automaticamente vai lá no banco de dados da empresa, faz uma análise de qual boleto está em aberto, gera o boleto atualizado com juros e correção e te envia, te mostra na tela do teu WhatsApp, né, É, qual o boleto. eu tenho tido essa experiência com o pagamento da Celesc, por exemplo. Eu parei de olhar o físico. Hoje eu tenho um diálogo constante, mês a mês, aí com o aplicativo da Celesc via WhatsApp ali, bota o número da unidade consumidora, CPF, data de nascimento, ele já te dá todas as opções ali, clica em fatura, já vem a fatura atual, as próximas. Isso tem ajudado bastante esse processo, né? Ajuda muito, né? Então, assim, a gente talvez, né, a gente falando de inteligência artificial ainda se torne uma realidade muito distante no mundo corporativo, né, para nossa realidade. Mas atividades simples, por exemplo, tem uma empresa um projeto que está acontecendo em que o cliente precisa, por força de lei, receber uma confirmação dessa solicitação que ele está fazendo para a empresa. Antigamente, o atendente tinha que abrir uma caixa de e-mail, coletar o e-mail do cliente, escrever, copiar, colar, tarará, e enviar. Isso é uma coisa que tu fazer uma vez por dia, ok. Outra, tu fazer 20, outra, tu fazer 30, né? Então, a partir do momento que a gente botou uma tecnologia para rodar e quando ele preenche um formulário, esse formulário ele responde de forma automática com todas as informações, o operador está livre para fazer outra atividade, para dar mais agilidade no atendimento dessa demanda para o cliente. Muito bom. Ô Piero, e a questão dos indicadores de desempenho do processo? Como as empresas têm medido isso? Quais que são as observações que a gente pode fazer no sentido dos indicadores? Os indicadores, eles são inevitáveis, né? São indispensáveis, na verdade, para qualquer empresa, né? É como se fosse um velocímetro de um carro, né? Então, a gente não consegue saber onde a gente está se a gente não está medindo. Tem a célebre frase, né? Se não medir, não gerencia. Uhum. Então, como que eu vou saber como que está o meu desempenho? Isso é uma pergunta que eu faço constantemente nas empresas e muitas empresas não sabem responder. Como que está o teu setor? Como que está a tua área? Como é que está para onde está indo? Não sei. Tá, quais são os indicadores? A gente só controla faturamento e fluxo de caixa, É. né? E isso acaba impactando diretamente nas outras áreas. Aí a gente começa a fazer uma junção, né, uma conexão de cultura, estratégia, processo e resultado. Então, o indicador, muitas vezes, ele mede o resultado. O que aconteceu? Faturamento, devoluções, reclamação de cliente, quantidade de novos clientes, share, né, participação de mercado e tudo mais. Só que uma coisa que a gente tem que observar também, que não adianta eu esperar um prato altamente sofisticado se durante a realização deste prato eu tenho insumos de baixa qualidade, ou eu passo de mais ou passo de menos, deixo o tempo de mais ou tempo de menos esse prato no processo. Então eu não posso esperar um resultado maravilhoso, um resultado planejado, se durante a execução das minhas atividades elas fogem do padrão. E uma empresa realmente movida a dados, ela tem mais fontes de informação à disposição para analisar o seu dia a dia, né? E aí, Calé, a gente vem num grande desafio. É medir o desempenho e definir indicadores para o processo. Então, o processo, como ele é uma sequência lógica de atividades, cada etapa de processo, em determinados casos, ele precisa ser controlado, ele precisa ser medido. Por exemplo, se eu vou fazer vou fritar um ovo, eu gosto muito desse exemplo, né? Eu não posso pôr o ovo com azeite, com óleo frio. Eu tenho que esperar o óleo aquecer para depois botar o ovo quebrado lá dentro.
Qual a temperatura do óleo? A gente não sabe, a gente vai no feeling, no sentimento, no visual, no barulho, né? Mas a partir do momento que eu sei que a água ferve a 100 graus, né? E eu conseguir medir a temperatura, eu estou medindo o processo. Por quê? Porque eu vou pegar essa água e vou usar para fazer alguma outra atividade, né? Da mesma forma o ovo. Então, se o óleo está numa temperatura ideal para poder ser frito, eu tenho um controle de processo. Botei o ovo lá dentro da frigideira, né? E ele ficou muito tempo lá dentro, fritando, ele vai passar do resultado, vai passar do Do esperado, ponto. do ponto. Então, nesse exemplo simples, a gente já tem dois exemplos de indicadores de processo, que é a temperatura do óleo e o tempo de fritura. Porque o que isso me ensina, o Piero, é que também tem um detalhe que é o seguinte, né? Tudo bem, tu vai fritar um ovo, tu consegue ir na base da tua experiência para mais ou menos quando que o óleo tá pronto. Agora, nos processos das empresas, se tu não mapear, o que vai acontecer? Tu vai sempre com base no feeling, né? Mas sempre no base do feeling. Sempre com base ali na intuição. Só que, cara, para que tu cresça de forma constante, tu precisa ter esses processos bem delineados e os indicadores juntos, né? E aí o que a gente encontra na realidade, né, no dia a dia, na hora da verdade das empresas, é indicador de resultado. Quantidade de ovo frito, quantidade de ovo queimado, quantidade de casca de Mas tu rejeito. não consegue medir o meio tempo ali, né? Não consegue medir, por dois motivos. Primeiro, a grande maioria dos softwares e ERPs e sistemas, eles estão voltados para reposição de dados. Cadastro de cliente, cadastro de produto, nota fiscal emitida, né, quando pagar, quando receber. Então, é apenas uma reposição de dados. Eu estou gravando, salvando essa informação lá dentro. Agora, em qual etapa aquele processo está? São pouquíssimas empresas no mercado, né, somente as grandes empresas que têm toda essa condição, essa funcionalidade de monitorar e medir o processo. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, e eu tenho feito, eu acho que em 80, 90% dos projetos que eu tenho atuado, a gente traz tecnologia paralela para poder medir o indicador de processo. E aí, nessas medições, a gente consegue colocar BI, Business Intelligence, dashboards, gráficos, de forma visual, muito fácil, né, para medir o desempenho em tempo real. Aliás, né, Piero, eu acho que BI merece um parênteses nosso, sabe? Porque quem não implantou BI ainda na sua empresa, dá uma olhada nessa tecnologia, gente, porque o BI ele tem uma coisa que para mim ele é genial, que é o fato de que ele reúne diversas fontes de informação diferentes num mesmo ambiente que tu possa olhar e medir os resultados e medir os indicadores que tu precisa medir. Coisa que é uma flexibilidade que muitas vezes via só sistema tu não consegue, porque tu teria que ir no teu desenvolvedor de software e pedir toda uma nova adaptação no teu sistema para te dar aquela tela, né, Pierre? E enquanto que o BI ele tem uma flexibilidade que acaba nos dando acesso a diversas informações do jeito que a gente quer e precisa para que a empresa continue evoluindo, né? Me parece, né, aí um feeling, né, um sentimento, uma percepção minha, que as empresas de software, pela necessidade de escala, né, pela necessidade de ter muitos clientes, elas forçam o máximo a não fazer as customizações, né? E no momento que tu precisa de uma tecnologia dessa, eles não vão desenvolver, eles não vão fazer. E aí a gente precisa fazer essas integrações com outras ferramentas de BI, que é outro nível de gestão. Assim, ó, para quem não tinha BI e começou a implantar, a diferença é muito grande. Tu acaba conseguindo se tornar uma empresa baseada em Em dados. dados. Esses dias eu estava conversando com um empresário, ele estava relatando para mim algumas dificuldades que ele estava tendo, né, Pedro? Eu olhei para ele e falei assim: tu tem BI na tua empresa? Ah, tem, a gente usa na área comercial, tal, de forma tímida. Eu falei, cara,
Pega esse conceito de BI que tu já está implantando de forma tímida na área comercial e expande isso para outros setores da empresa. E se daqui a pouco tu tem alguém que ou entende um pouco de BI, tá mexendo assim poucas horas por semana nisso, nem que tu traga alguém de fora, contratado, que possa fazer esse trabalho para ti, porque 95% do que tu tá relatando para mim se resolveria por meio BI. de uma tecnologia flexível em que tu pudesse pegar resultados de diversas fontes diferentes e reunir tudo em uma ou mais telas, né, Piero? Então Exatamente. eu vejo isso como muito significativo, né? É, lembrei agora, né, me veio à mente de um projeto de uma empresa que eu participei, em que eles não tinham um módulo dentro do RP de geração de relatórios. Uhum. Somente BI. Toda e qualquer informação necessária estava dentro do BI. Não tinha relatório. Quero tirar uma lista, uma relação para saber a quantidade de pessoas O que sistema não tem, não tem. mas o BI pode te Tava lá. dar isso. Mas estava lá dentro. Olha Nessa só. empresa estava lá dentro. Eles não tinham, por opção, eles limitaram acesso, restringiram acesso aos colaboradores do módulo de emissão de relatório e jogaram para tudo dentro do BI. Fantástico. Muito legal, fantástico. Piero, para a gente se encaminhar para o encerramento da nossa conversa, no início ali a gente falou um pouco sobre o mapeamento e padronização dos processos. Eu queria que tu aprofundasse um pouco esse tema, né? De que forma hoje que as empresas elas podem mapear e padronizar os processos delas? Assim, me dá exemplos para a gente poder aprofundar um pouquinho isso. O mapeamento do processo, né, o mapa do processo, ele é um desenho técnico da sequência lógica das atividades, né? Ele é uma forma de mapear o processo, né? Então tem diversas formas. Diagrama, por exemplo, né? É uma forma de mapear o processo. Eu gosto muito da técnica de BPM, de Business Process Model, que aí você consegue identificar o ator do processo, que é o responsável por fazer essa atividade, e também quais são os recursos necessários naquela atividade em si. Tá? Então, a gente consegue desenhar o fluxo operacional e os responsáveis por essas atividades. Fica fácil para fazer descrição de cargo, fica fácil para identificar gargalos, fica fácil para identificar retrabalhos ou sobreposição de responsabilidades. Muitas vezes eu deixo de fazer uma atividade achando que essa atividade é de tua responsabilidade. Só que como isso não está claramente definido, talvez às vezes dentro da descrição de cargo, e é um documento que muitas vezes não fica de Não é fácil revisitado não é muitas revis... vezes, e né? também não fica de fácil acesso, porque a descrição de cargo é do RH e tal. Então, assim, o mapa do processo a gente consegue identificar todos esses pontos, né? E consegue fazer, né? Não é fazer, mas demonstrar o que é feito. Cadastrar cliente, analisar crédito, cadastrar pedido. Então, ali é um resumo do que precisa ser feito. Então, tem um desenho técnico com esse resumo. Agora, como é que eu padronizo tudo isso? Como é que a gente transforma isso em algo útil? Porque só o mapa do processo, Khaled, ele não tem serventia. Porque o mapa do processo, ele é meio. Ele não é o resultado final. A questão é a forma como tu aplica depois, né? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente precisa fazer? Né? E eu faço isso muito, né? Eu pego todos essa tarefa, né, do o que fazer e transcrevo isso dentro de um procedimento, dentro de um documento, dentro de uma documentação de processo de como fazer. E aí sim, lá dentro desse documento tem o detalhamento. Muitas vezes eu recebo ligação até de empresas que eu já atendi. Piero, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu preciso treinar a minha equipe. Tá, mas treinar em quê? Qual o tema? No quê? Qual é a base de conhecimento que a empresa tem hoje para poder proporcionar os treinamentos para essas pessoas, para esses colaboradores? Bah, eu não tenho. Eu não tenho como te ajudar porque tu não tens a base. Não adianta eu ir aí e ficar falando que isso não vai ter serventia. É que uma coisa que eu percebo que é muito comum é o empresário procurar um consultor já, digamos assim, procurando uma solução
para um diagnóstico que ele fez, mas que não é necessariamente o diagnóstico correto. Que às vezes ele deveria descer alguns degraus e avaliar alguma outra coisa antes, né, Pierre? Eu acho que toda empresa deveria ter um consultor. Eu já tive empresa, né, e cheguei a essa conclusão. Então eu sei muito bem qual é a dor do empresário. É alguém que vai olhar de fora o negócio, né? Vendo outras realidades, outras tecnologias, ou alguém que está fora do olho do furacão do dia a dia da empresa. E muitas vezes o diretor ele sai do topo da pirâmide e vai lá para a base na operação por diversos fatores e diversos motivos. Então ele está ali, está envolvido, ele tem um sentimento com aquilo. E aí entra uma miopia empresarial que de fato ele não sabe, ou a visão dele, o diagnóstico dele é totalmente diferente do diagnóstico técnico profissional. E aí o mapa do processo, a gente consegue identificar esses pontos, né? Retrabalho, sobrecarga de atividades. Então isso fica muito mais claro, porque está desenhado. Né? Além de estar desenhado, a gente consegue enxergar, né, toda a troca de bastão entre um processo e outro. A partir do momento em que existe uma lacuna, né, que existe um espaço entre o término de um processo e o início do outro, a gente tem uma ruptura, a gente tem uma falha de comunicação. E eu ouço muito, Pierre, a gente tem problema de comunicação. Eu falei, cara, você não tem problema de comunicação. Se fosse problema de comunicação, tu chamava uma empresa de marketing, fazia um endomarketing, né? Ia para esse lado. Mas pelo relato, não é problema de comunicação. É problema de troca de bastão de um processo para o outro. Por quê? Porque o resultado do processo 1 obrigatoriamente deveria ser a entrada do processo 2. Só que isso não é. É como se fosse uma corrida de 4%. Teria que chegar pronto para Tem o que chegar próximo pronto. passo. Exatamente. Eu vou exatamente. passar o bastão para você, só que você está a 3 metros de distância de mim. Como é que eu vou passar esse bastão? Não tem. Ou passa o bastão incompleto, por Passa o exemplo. bastão Né? incompleto, e aí tu tem que parar a atividade, voltar, coletar informação. Então, assim, o mapeamento do processo é esse desenho, né? Fazer essa transcrição técnica do fluxo de atividades. E a padronização dele, de fato, é essa documentação, que aí a gente usa como base de conhecimento, instrumento de treinamento, e uma grande questão, Khaled, que muitas empresas sofrem. Eu passei por isso. Ficar refém de colaboradores. Porque o conhecimento, a experiência, a técnica está na cabeça dessa... Se tu não tem processo desenhado, tá na cabeça de cada um e aí... E aí o cidadão, né, muitas vezes, por má influência ou até mesmo por má índole, ele usa aquilo contra a empresa ou a favor dele. E aí ele passa a ser o dono da bola e não a empresa. Até como ferramenta, às vezes, de pressão e tal. Exatamente. Né? A gente sabe que isso acontece, não adianta, né? E aí, assim, o que a gente consegue fazer? E a gente tem feito por muitas vezes, né? Documentar, faz o mapa do processo, documenta, né? Coloca essas informações na documentação do processo e devolve para a empresa o poder e a propriedade da informação e do conhecimento que ela tem. É um assunto que é muito mais profundo e que as empresas não se atentaram a isso ainda. É profundo e muito relevante. Obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco, Piero. Piero, para quem quiser te encontrar aí no mercado, como é que faz para acessar o teu conteúdo, te contratar? Quais são os contatos? Eu tenho o site, né, pierogarcia.com.br, e lá tem todos os serviços, né, muitos materiais que eu tenho escrito, né, lá dentro tem um blog também, eu tenho colocado alguns conteúdos lá dentro, né, tem o meu Instagram, né, que é @pierogarciaconsultoria, então ali tem muito material técnico e praticamente o meu dia a dia, né, nas empresas, nas organizações, então a gente concilia nesse material, né, de técnico com diário. Meu LinkedIn também, Piero Garcia, né? E também via telefone. Pelo site acha lá o telefone Acha também. contato, lá tem contato, e-mail e todas as redes sociais. Perfeito. Piero, muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com um amigo. Obrigado mais uma vez, Khaled. Bastante feliz por bater esse papo com você e fico sempre à disposição. Foi excelente, foi excelente.
E este foi mais um episódio do Ideia Pod, que nesta oportunidade recebeu Piero Garcia, consultor, instrutor, mentor e palestrante. Grande abraço!